Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos discutir de uma vez por todas esse tal batismo no Espírito Santo, conforme os pentecostais pregam, conforme o neopentecostalismo também prega. Vamos usar a Bíblia, é lógico, né? Não tem referência maior, não tem fonte de autoridade maior. Vamos usar aqui alguns versículos que eu separei. Vamos examinar aqui, Mateus 18. Mateus 18, versículo 19. Deixa eu ver se está gravando direitinho. Mateus 18, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando. Eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí deita a pessoa na água. Será que há alguma dúvida nesse texto? Será que ficou alguma dúvida nesse texto? Aqui vamos ver um outro versículo que confirma a tese de que você é batizado no Espírito Santo. Não existe uma segunda bênção. Não existe essa tal segunda bênção, esse reforço que as pessoas dizem ganhar. Não existe. Não existe. Efésios 4. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se existe uma segunda bênção, se existe um segundo batismo, então esse versículo está errado. Rasga a Bíblia. Passa uma caneta preta aqui. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É um batismo, não são dois batismos. Batismo na água, no Espírito e no fogo. São três. Vocês são loucos. Vocês pregam três batismos. Na água, no Espírito e no fogo. Ainda por cima, no fogo. Eu já falei que o fogo é o inferno. Eu já preguei, eu já expliquei, eu já falei. O fogo é o inferno. E ele tem a pá, e limpará a sua eira, guardará o seu trigo no celeiro, mas a palha queimará no fogo, que nunca se apaga. Nunca se apaga. Esse é o fogo. Tem nada a ver com batismo. Aquelas pessoas no Pentecoste, eles estavam sendo batizados no Espírito, porque não a regra de se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não alcançou ele. Essa regra veio posteriormente. Aquelas pessoas precisavam ser batizadas com o Espírito. Aquelas pessoas serão batizadas com o Espírito, porque eles já eram batizados nas águas, mas não seguia essa regra aqui. Essa regra aqui de Mateus 18, ela é posteriormente, depois da descida do Espírito Santo. Depois da descida do Espírito Santo, todo mundo era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqueles discípulos, eles não foram. Eles só foram batizados nas águas. Então, especificamente, eles eram batizados em dois, nas águas, e posteriormente na descida, na promessa, o Espírito Santo. Mas posteriormente todas as pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, batismo no Espírito Santo, tá aí. Para cumprir essa regra de Efésios,
para cumprir essa regra de Efésios, você tem que admitir um só batismo. Não existe batismo no Espírito, batismo no fogo, é um batismo. Não existe, não está dizendo, não tem margem. Não tem margem para outro batismo. E vocês pregam 3, na água, no Espírito e no fogo, e ainda por cima ainda tem o fogo ainda. Eu já expliquei que o fogo é o inferno, mas vocês ficam na cabeça dura. Não adianta, cara, não adianta. Vocês nasceram torto, vão crescer torto e vão morrer torto. Não adianta, é torto, não consegue entender. Tá aqui, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Qual a dificuldade de entender isso? Um batismo. Aonde está escrito 2, 3 batismo? Aonde está escrito uma segunda bênção? Aonde está escrito uma terceira bênção? Aonde está escrito um reforço? Eu esqueci a palavra que vocês usam. Uma nova cobertura de poder, uma nova autoridade, uma nova cobertura de poder que vocês ganham. É um batismo. Deitou nas águas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está cumprindo os 3 batismos. Caso vocês queiram chamar de 3 batismos, né? Caso você queira chamar isso aqui de 3 batismos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Caso vocês queiram chamar isso aqui de 3 batismos, aqui, essa é a regra. Não pode fugir da regra. Mateus 18. Não pode fugir da regra. Mateus 18. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um batismo. Agora você vem aqui, Efésios 4. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Entendeu? Lá em Gênesis também está dizendo sobre um só batismo, que eles foram batizados na pedra e em Moisés e não sei o que, não sei o que lá. Naquela época se fazia assim. Jesus veio e o batismo é esse. Um só batismo é esse. Não tem como correr, não tem do que fugir. Mas não sei o que, não, é mentira. Mas eu não sei o que, eu não sei. Mentira, não dá margem. Não dá margem, tá bom? Não dá margem. Eu me estresso, cara. Atos 19. E os que ouviam foram batizados em nome de Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aqui, Jesus é o Senhor. Então, essas pessoas eram batizadas em nome de Jesus. Mas o certo mesmo, o correto é Mateus. Batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que você foi batizado? Quando você foi batizado? Aqui também fala sobre Jesus também. Porque, deixa eu ver onde fala. Atos 8:16. Porque sobre o nome deles tinha ainda, né? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Peraí, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Aqui está falando sobre o Espírito Santo que não tinha descido. Essas pessoas que pegaram essa época, eles não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. Eles só foram batizados em nome de Jesus. Então essas pessoas que viveram esta época, eles tinham que ter sido batizados no Espírito Santo. Era preciso ser batizado em nome do Espírito Santo. No Espírito, né? Essas pessoas que viveram, veja que está colchetes aqui, ou parênteses, colchete, veja que tem colchete. Então é algo bem específico aqui. Ele quis mostrar algo bem específico. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o que? O Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus.
Então, essas pessoas específicas, eles só foram batizados nas águas. Posteriormente veio o Espírito, e aí sim eles recebiam o Espírito Santo, eram batizados no Espírito Santo. Posteriormente, todo mundo que desceu as águas era batizado em quê? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Pronto, tá aí o batismo. Um só batismo. Um só batismo que atende o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. O batismo de Jesus. Pronto. Aqui mais um versículozinho, Atos 10. Atos 10, 48. E mandou que fosse batizado em nome de Jesus, do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Então, eles foram batizados em nome do Senhor. Aquelas pessoas, como eu falei anteriormente, aquelas pessoas só foram batizados em nome de Jesus. Aquelas pessoas que se converteram, aquelas pessoas que viveram aquela época, eles se converteram e foram batizados em nome de Jesus. Posteriormente veio o Espírito. Então eles precisavam ser batizados no Espírito. Agora, depois que todo mundo começou a ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo mundo era batizado no Espírito. Você é batizado no Espírito. Você é batizado no Espírito. Agora vem essas igrejas aí, diminui o membro. Aí vem essas igrejas, diminui o membro, faz uma classe especial de crentes, os batizados no Espírito, que falam blá 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 blá, e aí eles têm mais oportunidade, eles oram mais, eles louvam mais, eles têm mais oportunidade, eles são chamados para pregar, e você que fica quietinho lá na sua igreja, você que fica lá dando glória a Deus, aleluia, poxa, Deus abençoa o culto, você é crente de segunda classe, eles não lembram de você. Aqui, aliança com Deus, pastor Rafael aqui, eu era crente de segunda classe, sempre fui crente de segunda classe, segunda classe. Pessoa chegava 1 minuto para a pregação, quem é que tinha oportunidade? O crente batizado no Espírito Santo. Agora eu não. O pastor não lembrava de mim. Não é só aqui aliança com Deus, não. Toda igreja pentecostal que eu passei, eu sempre fui negligenciado. Toda igreja que eu passei, pentecostal, eu sempre fui negligenciado. O crente que chegou 10 anos depois, ele crescia, ele pregava, ele tinha mais oportunidade, ele fazia coisas na igreja. Eu, quando era lembrado, entendeu? Vocês estão colocando, vocês veem a aparência. Essa tem passagem bíblica que fala sobre isso, mas Jesus é aquele que não vê a aparência. Então, muitas das vezes você tem aquela aparência, né? Aquela aparência de crente, dá glória a Deus alto e sapateia, gira, rodopia e fala um monte de baboseira que nunca se cumpre. Um monte de baboseira que nunca se cumpre. E aí você é o cara. Você é o crente, você é o braço direito do pastor. O pastor está sempre contando com você. Agora eu que chegava na hora, eu que participava, fazia o esforço de acordar cedo, porque eu tomo remédio para dormir, sempre fui negligenciado. É uma vergonha o que a Assembleia de Deus e as outras igrejas fazem. É uma vergonha. Vocês criam uma casta de super crente e só lida com ela. O resto é o resto. Valeu, gente. Se isso serviu para esclarecer a sua cabeça, se isso serviu para te entendeu? Tirar dessa Matrix que você vive aí,
Deem like, se inscreva no canal, faça comentários, por favor. Valeu? Faça comentários, por favor. Muito importante o seu comentário.